Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Se você chegou agora, esse é o canal Tarô com Michele Molina. Sejam todos muito bem-vindos aqui e vamos para mais um quadro aqui, Amor em Pauta. E hoje nós vamos aqui desvendar tudo sobre ele ou ela. Qual é o momento que ele está passando agora? Vamos comigo? Antes aqui já vou pedir para você mentalizar aí, puxar na sua intuição aí, deixar ser intuído por uma dessas duas energias aqui. Eu tenho a ametista e tenho esse cristal. Se precisar dar um pause aí para você se conectando, ver qual dessas duas pedras vai chamar a sua atenção, vai falar com você, mas nada impede de você ficar aqui até o fim do vídeo e ouvir as duas opções, às vezes uma completa com a outra, tá? Fique à vontade. E vamos aqui dar início para quem escolheu a pedra cristal, esse cristal transparente. Então, mentaliza aí ele, né, ou ela aí dentro da sua situação, e vamos começar aqui tirando uma energia, para saber qual é a energia dele ou dela no momento, que essa pessoa, né, está passando aí, qual é a situação. Vamos ver qual é a energia que essa pessoa no qual você mentalizou está vivendo hoje, tá? O aqui e o agora. A energia do mago. Essa pessoa aqui tá com uma energia assim de eu posso tudo, eu consigo tudo, está numa energia muito dinâmica, pode estar numa vibe hoje assim de estar querendo realmente desbravar todo o seu potencial, né? Na sua vida particular, é uma pessoa que está buscando muito recursos de estar iniciando, de repente é uma pessoa que estava se sentindo estagnada em alguma situação, sem movimentação, e hoje está aí querendo resolver as suas questões, tá? É uma pessoa que está bastante intuitiva consigo mesmo, tá sentindo assim muito realizador, muito realizadora das coisas, tá? Até nesse sentido do campo amoroso, é uma pessoa que tá nesse dinamismo, né, que tá querendo flertar, que tá querendo levar um certo romance, tá? Pode ser que essa pessoa aqui também, ela esteja hoje, não vai ressoar com todo mundo, né, depende se a pessoa é solteira, tá aí dentro de uma outro tipo de realidade, né, que não seja estar vinculado a você amorosamente, não tem nenhum compromisso sério, né? Essa pessoa aqui, ela tá com vários contatos, tá ali mostrando seus potenciais, tá tendo seus joguinhos de sedução ali, né? E assim, se você está conversando, está comprometido, né? Tem um tipo de envolvimento com essa pessoa, é como se essa pessoa tivesse hoje numa energia em que ela tá querendo renovação, ela quer coisa nova, sabe? A alma dessa pessoa, o momento, a energia dessa pessoa tá ansiando por algo novo, sabe? Se vocês estão muito sozinhos, ficando dentro de casa, saiu daquela rotina de, ai, vamos passear, vamos viver o nosso romance, nosso namoro, de uma forma assim legal, é como se a pessoa estivesse sentindo essa falta, sabe? É como se ficasse ali na mesmice, na rotina, no corriqueiro, a pessoa vem perder o interesse, tá? E esse desinteresse vale tanto para quem está comprometido ou para quem está com algum tipo de envolvimento, sem muita compromisso, né? Então, esse outro lado, a pessoa no qual você pensou, essa pessoa, ela gosta de movimentação, ela tá numa vibe, tá num momento de movimentação, de criar coisas novas, circunstâncias novas, tá? E tá com esse lado, assim, um romantismo mesmo, assim, se sentindo muito engajado, tá? Então, para alguns, aí vocês têm até que tomar um certo cuidado, assim, né? Ficar de olho, assim, porque pode ser que é uma pessoa que esteja querendo chamar a atenção demais até de outras pessoas, tá? Então, vamos ver aqui agora, vamos abrir a situação de como ele ou ela, né? Quem você mentalizou aí, como que está a situação amorosa, a vida amorosa dessa pessoa. A energia do Ás de paus, a energia da torre, e aqui tem a energia do 6 de paus. Então vamos lá. Ai. Aqui, eu sinto assim, que a pessoa. Ó, aqui tá vindo muito início, uma sensação do início, né? Tanto o arcano do mago, que é o número 1, né? Ele é o início de tudo ali, né?
Depois, né, tem a energia do louco aí, que é o arcano 0, mas o ponto inicial, a partir daqui, é o número 1, né? Então, é uma pessoa que está numa vibe mais individualista. Se ela está pensando em tomar decisões, talvez essas decisões estejam mais baseadas no seu estilo de vida, nos seus desejos, nos seus anseios. Tanto que a energia dessa pessoa saiu aqui como de mago, que eu falei para vocês, que é como se a pessoa estivesse ali querendo viver algo a mais, tá? Tá querendo uma aventura, tá querendo aí uma aventura no sentido assim de querer sair da mesmice, tá? O mago é inquieto e se essa energia tiver cômoda demais, tiver sem graça demais, ele tende a perder o interesse. Tanto que o jogo que saiu aqui, o As de Paus, então mostra nesse iniciativo, nessa chama, nesse interesse. Talvez sim vocês trocaram mensagem, talvez sim vocês reaproximaram, talvez sim vocês sentiram que esses últimos momentos, essas últimas semanas, tem sido um pouco mais calorosa para vocês, uma atração aí que se iniciou, que se desenvolveu, né? Às vezes vocês passaram por alguma situação aí que estava um pouco xoxo e de repente aí vocês sentiram um entusiasmo, né? Mas o que acontece é como eu falei, a energia do mago, o início, né? Tende a perder o interesse. Aqui a energia da torre mostra que para alguns teve um rompimento, teve uma desconstrução. É como se toda essa motivação estivesse sendo baseada, criada em cima de algo que não é sólido, algo que não é real, algo que é momentâneo. A maneira como estava sendo conduzido, como estava sendo prometido, as intenções ocultas que estavam ali de repente dentro de cada um de vocês, né? No caso dessa pessoa, as expectativas não tivesse um fundamento real, não tivesse uma lógica, não tivesse algo puro e genuíno, tão genuíno assim. Que daí vem essa energia da torre para desconstruir esse castelo de areia, nessa ilusão. Então, o que eu vejo que no campo amoroso dessa pessoa, né, dele ou dela, ele está passando por uma situação de muita desconstrução. E isso pode ser que tenha acontecido realmente um término entre vocês, uma briga difícil, algo que às vezes ali tentou, né, a energia do mago, vamos trazer para essa situação de que foram tentado aí usar os recursos, né, o seu charme, a sua lábia, uma maneira para tentar segurar esse relacionamento, para tentar segurar você dentro dessa situação, desse envolvimento. Posso estar falando que às vezes existe um caso de triângulo aí para vocês? Pode ser, né? São tantas situações, mas de alguma forma teve aqui uma certa manipulação, um certo jeitinho para tentar te manter. Mas o que acontece? Essa situação, essas intenções não estava sendo criada, construída dentro de algo que é sólido, porque lá na frente vai dar ruim, tanto para você quanto para essa pessoa que tentou dar o início dentro dessa situação. E aqui eu posso estar dizendo que a energia do mago que saiu para essa pessoa hoje, que ela está nesse otimismo, está tentando resolver, está tendo tudo isso, é porque ela está de torre. Essa pessoa de torre, além da situação amorosa entre vocês, poderem ter tido uma quebra de expectativa, pode ter tido um rompimento, um afastamento, onde, né, você viu uma situação que você falou, chega, e essa pessoa não queria, e essa pessoa está desestabilizada, ela está questionando muitas coisas dentro dela, tá? E é por isso que ela está tentando ali resolver a situação, ela está numa energia de, eu preciso fazer alguma coisa, né? A energia do mago, porque eu não, é como se ainda existisse uma luta para que essa pessoa, uma luta para essa pessoa aceitar esse rompimento. Talvez alguns de vocês estão percebendo que esse afastamento que você teve não caiu na ficha da pessoa. Às vezes a pessoa ainda continua interagindo com você, continua indo atrás de você, continua te mandando recado. Você sente que essa pessoa às vezes posta coisas que é para uma maneira de chamar atenção, porque essa pessoa ainda, eu sinto que ela não aceitou. Está sendo difícil para ela esse rompimento. Tá? Às vezes foi uma pessoa que pode ter sido desmascarada, tá? Tava com algumas intenções, tava com alguma conversinha, e no qual você aí, sabe, caiu na real. Algo foi demonstrado mesmo, você pegou alguma coisa, sabe? Pegou a pessoa pela culatra. Então, assim, existe várias situações, vê aí qual é a sua, mas a pessoa que você pensou, que você trouxe aqui na mesa, ela até teve o interesse, despertou aqui essa sensação, essa chama, essa vontade, esse impulso de querer iniciar
alguma coisa, mas algo aconteceu, que seja partido de você ou algo interno dessa pessoa mesmo, que desconstruiu aí uma realidade falsa, está desconstruindo essa realidade falsa. O que acontece? A energia do 6 de paus aqui, é como se fosse quase que uma tendência futura aqui, tá? O que eu vejo aqui é que, deixa eu tomar uma aguinha. O que eu vejo aqui é que existe uma chance dessa pessoa estar vivendo um momento caótico na vida amorosa dela. Às vezes, deixou você de lado por causa de outra pessoa, por causa de outras questões, e essas questões a pessoa está às vezes arrependida, sabe, eu não consegui segurar tudo isso, mas a pessoa ela vem e ela tenta mostrar para você que tá tudo bem, que ela tá segura de si, que essa pessoa fez a melhor escolha, que ela se sente vitoriosa. Então pode ser que essa pessoa volte, tá? Volte com esse ar de que está tudo bem, que ela tá conseguindo o que quer, tá? Que é como se assim, ao mesmo tempo, no momento presente hoje, essa pessoa te procura como tá tudo bem, tá tranquilo, e você tá tranquila também? Você tá tranquilo? Só que na verdade não, aqui mostra, né, toda essa movimentação que veio caindo às ruínas, seja lá qual o motivo que essa pessoa se afastou, que essa pessoa tentou te envolver, às vezes é por questões de trabalho, é questões de terceira, é questões de contatinho, é questões que, eu não posso estar te oferecendo aquilo que você gostaria, porque a minha vida tá um pouco confusa, eu tô mais com a minha vida direcionada para essas mesmas questões que eu sempre vivi, você já conhece. Então, de qualquer forma, essa pessoa ela vem sempre mostrando, vai vir mostrando essa situação como se estivesse segura dentro de si, tá? Aqui eu posso falar, ir mais além, tá? Que se a pessoa conseguir compreender, aprender a lição que essa torre está trazendo para ele ou para ela, né? Usar essas energias de um início que está sendo favorável na vida amorosa dessa pessoa, essa pessoa ela volta mais forte, volta mais confiante, volta com mais entusiasmo, e eu vejo essa pessoa sendo muito admirada. Essa pessoa sendo, assim, sabe aquele momento onde ela retorna para a vida amorosa dela, seja para um casamento, seja para reatar, seja para um momento de tô solteiro, tô solteira, é essa pessoa assim, se sentindo muito valorizada, sendo reconhecida como uma pessoa dinâmica, bonita, sabe, que eu posso e faço e acontece. Eu vejo essa pessoa aqui chamando muita atenção, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, tá? E vamos ver aqui, já que a vida amorosa, né, tá tendo essa situação, essa energia, vamos ver aqui, desvendar o que realmente ele ou ela, essa pessoa no qual você mentalizou, o que realmente essa pessoa quer? O que ela quer hoje? Aqui, ó. A energia do enforcado, a energia do valete de ouros. O que essa pessoa, que ele ou ela quer hoje? 6 de copas. Vamos lá, o que essa pessoa quer. Olha, eu vejo que essa pessoa está um pouco confusa, tá? Aqui quando eu olho, né, faço a soma dessas duas cartinhas aqui, o valete de ouros tem como neutro aqui para mim, sai a energia número 18, né, que é a energia da lua. E a lua vem falando de uma pessoa assim que está um pouco confusa ainda, em relações às suas próprias questões, ao que a pessoa sente. É como se a pessoa não tivesse um entendimento profundo ainda dos seus próprios anseios, tá? Existe ciúmes, existe uma insegurança em relação a você, em relação ao compromisso com você, em relação à própria vida, às suas próprias questões, tá? E aqui com a energia do enforcado, eu vejo o que essa pessoa quer no momento. A energia do 6 de copas, também hoje aqui, é como se essa pessoa tivesse, assim, vivendo muito no passado. É como se ela, de alguma forma, ela quisesse resgatar com você a dinâmica que tinha com você antes. É como se assim, se você está tentando voltar com essa pessoa, se essa pessoa está tentando voltar um relacionamento com você, é como se ela tivesse hoje, tá? Hoje é como se ela tivesse naquela energia onde a única coisa que veio na cabeça dela não importa o tempo que vocês ficaram juntos, a dor que vocês sofreram, ou então o que esse relacionamento causou, tem causado hoje, é como se ela estivesse presa, ele ou ela está presa nos bons comportamentos, na boa dinâmicas que viveu com você lá atrás.
Sabe quando assim, você tá um pouco chateada hoje, tá querendo outras coisas, você mudou um pouquinho, mas não, é como se a pessoa tivesse presa assim, nossa, mas naquela época a gente conversava tão bem, a gente se dava tão bem, era tão gostoso, era tão leve quando a gente saía, quando a gente vivia esses momentos alegres. Então é como se a pessoa tivesse um pouco presa no como foi a relação de vocês antes, tá? E vocês, às vezes, é um amor do passado, tá? Essa pessoa aí, você teve um entrosamento lá atrás, uma amizade tão gostosa, e vocês estão aí tentando começar um relacionamento entre vocês, porque vocês se dão bem. Só que existe uma mistura, uma nostalgia aqui, de uma certa insegurança da pessoa tá assim, eu quero iniciar, eu quero, eu tenho um entusiasmo aqui, eu tenho uma energia de renovação, né, gente? Saiu Ás de Paus, saiu a energia do mago para essa pessoa, Valete de Ouros, então tem todo esse potencial de início, de começar algo novo, algo que vai crescer, tem potencial para crescer. Mas acontece que, como eu falei, né, essa energia da lua, que saiu como resultado aqui, traz um pouco dessa confusão, né? A energia do enforcado aqui com o 6 de copas é como se estivesse remetendo que essa pessoa, ela assim, eu quero viver algo com essa pessoa, com você, né? Porque a gente se dá bem, que não sei o quê, mas ao mesmo tempo é como se vocês não conseguissem separar a amizade, ou não é nem que precisa separar, é como se vocês não conseguissem unir essa coisa da amizade, de manter esse contato que você já tenha, essa troca, com o relacionamento amoroso. É como se um precisasse estar separado do outro, e não é. É só vocês serem o que vocês já foram, essa liberdade, esse segredo que vocês trocam, só que agora vocês beijam na boca. Aqui agora existe um sentimento um pouco vinculado à atração, que está se misturando no meio disso tudo. Tá? E o que acontece aqui? Existe essa confusão, essa insegurança, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir, eu não estou conseguindo compreender o que é muito, tudo isso, tá? E isso que eu falei agora é uma energia que veio aqui para quem se encaixa dentro dessa realidade, de vocês estarem realmente aí tentando um relacionamento com alguém aí que vocês tinham muito apreço, alguém do passado, uma amizade do passado, alguém companheiro, alguém que vocês já viveram algo lá atrás, tá? Mas para quem não está dentro dessa realidade, mesmo assim, tá? É caso de ex, é caso que vocês, de um casamento aí, um namoro que vocês estão, é como se a pessoa tivesse aqui realmente com esse entusiasmo, com essa vibe de querer vivenciar, tá? Vivenciar algo que já viveu com você no passado. Então, no momento, essa pessoa, ela tá querendo ficar um pouquinho na dela, refletir um pouquinho, tá? A energia do enforcado é como se realmente ela precisasse desse momento da pausa, da reflexão, de analisar, né, aonde esse caminho pode dar e qual é o nível da amizade, do entrosamento, né, que vocês possam ter no momento, tá? Ou futuramente, tá bem? E agora, nós vamos ver aqui o que essa pessoa está realmente sentindo. A gente já viu aqui que essa pessoa está um pouco nostálgica, né? 5 de paus. A energia do 7 de espada. O que essa pessoa está sentindo no momento, o que ele ou ela está sentindo no momento. A energia do 7 de ouros, mas virou aqui junto também, ó, a energia do 2 de espada. Lembra que eu falei para você dar confusão, que saiu 18 aqui, a carta da lua, né, em relação ao que ele quer? Aqui tá ressaltando e tá esmiuçando um pouco, né, de repente o porquê dessa situação que ele tá assim, né? Ele sente que existe muita empecilhos, né? A energia do 5 de paus é como se ele sentisse, ele ou ela tá sentindo que existe algum empecilhos no meio do caminho, uma certa dificuldade de estar resolvendo algumas questões na vida pessoal dele, ou então a troca entre vocês, de repente, tá conseguindo aí entrar em uma solução, tá? Então ele sente que ele tá sendo desafiado, ele tá sendo, tendo a necessidade de estar se defendendo, de estar expondo alguma coisa, sabe? Existe uma sensação ali, é como se fosse uma briga, uma discussão que pode ser até interna com ele mesmo, em relação ao próprio caminho dele ou dela, tá? E a energia do 7 de espada aqui vem ressaltando
um pouco essa dessa insegurança, ele está tendo que agir de uma maneira um pouco assim manipulativa até para ele, está tendo que distorcer algumas realidades. Por isso que saiu a energia da Lua, tá distorcido aqui. A necessidade de ser estratégico, sente que de repente, se ele tomar um caminho, isso pode ser, não pode ser benéfico para ele. Talvez, será que se eu me entregar, será que eu viver tudo isso? Será que eu não vou ser enganado? Será que, sabe, existe aqui essa energia do 7 de espada? Existe aqui essa sensação que me traz da cautela, onde essa pessoa está precisando realmente, né, o 7 de ouros com a energia do arcano do enforcado. É como se essa pessoa precisasse ter muita paciência consigo mesmo. Ela está no momento onde ela está precisando avaliar a entrega, o que tem entregado, o que tem recebido, tá? Porque essa situação é como se estivesse um pouco enganosa para ele, tá? E aqui a energia do 2 de espada vem ressaltando um ponto decisivo para essa pessoa, onde, embora ela hoje está com esse sentimento confuso, onde ao mesmo tempo está tendo que ser estrategista, ou está sentindo que vai ser manipulado, ou está sentindo que ele precisa agir com essa destreza, né? Porque nem ele sabe, né? Nem ele sabe. Lembra que saiu a carta da Lua aqui, que fala sobre essa confusão, né? A pessoa não consegue ter um pouco de clareza. Mas o 2 de espada aqui, como conclusão, vem falando que vai ser um ponto decisivo. Essa pessoa vai ter que tomar decisões baseada num lado racional um pouco mais sucinto. Tá? Essa energia aqui traz um impasse, uma decisão dessa pessoa e mostra que talvez essa pessoa fique ainda um pouco nessa indecisão, sabe? Se sentindo um pouco insegura em tomar alguns passos em relação à vida amorosa dele, tá? Então, talvez você sinta ainda para esses próximos dias isso, tá? E aqui eu posso estar falando até nessa próxima semana, nos próximos 7 dias, tá? Que não seja uma energia que não vai só durar aqui agora, talvez de alguma maneira isso ainda fica no campo dessa pessoa, tá? Agora, se você está na dúvida, né, se vale a pena, né, ficar com essa pessoa, né, ou sair com essa pessoa, eu vou tirar uma energia aqui para você, como que vai ser o caminho com ele ou o caminho sem ele, tá? Para você refletir aí, um caminho com ele, a energia do 8 de copas, no momento, né, a energia com ele e a energia sem ele, 10 de ouros. Olha, eu vejo que para alguns de vocês, tá, se precisarem aí, procura uma consulta particular para entender melhor as energias de vocês, que são muitas energias aqui, né, para estar ouvindo essa mensagem, mas o caminho sem ele, eu vejo aqui uma certa decepção, tá? Um caminho com ele, perdão, um caminho com ele e um caminho sem ele. Então, com ele, eu vejo que é como se as coisas não andassem muito bem, tá? É como se tivesse uma expectativa, um novo começo, sabe? É que eu sinto muita expectativa de algo que vocês tentam, porque vocês veem aí algo que seja relevante, seja uma troca, seja porque viveu, seja porque essa pessoa é atraente, te trouxe um início de um sentimento bom, mas eu vejo aqui essa energia de vocês dando as costas para essa situação. Parece ser boa, mas não é tão boa assim. O que parecia ser luz, na verdade, não está sendo. Então, eu vejo aqui a energia do 8 de copas, muito essa sensação do desânimo, sabe? De, não é tudo isso que eu queria, não estou contente com isso. Então, a necessidade de estar procurando algo que te traga mais vida, que te traga mais entusiasmo, que te traga mais bem-estar, que traga mais um lado emocional um pouco mais equilibrado, tá? E o caminho sem ele, 10 de ouros, é a energia da solidez, é a energia da concretização. Então, é como se, de alguma forma, essa indecisão, esse jeitão dessa pessoa conduzir, ou sempre tá trazendo esse envolvimento com você, tivesse um pouco atrapalhando o fluxo de você conseguir estabilizar as suas questões. Aqui pode ser questões profissionais, porque essa situação amorosa acaba afetando o seu campo, e até mesmo a abertura para você conhecer alguém, tá? Ou lá na frente você trazer um nível de amadurecimento melhor para essa pessoa, tá? A partir do momento que você escolhe, eu vou esperar não esperando, as coisas modifiquem para vocês, tá bom? Então, aqui eu vou tirar também para vocês uma mensaginha que eu sei que vocês gostam, o que está no inconsciente dessa pessoa, tá?
Eu vou tirar hoje 2 cartinhas. O que gostaria de estar dizendo para você, o que está no campo mesmo dessa pessoa, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Fomos vítimas de circunstâncias que fugiam ao nosso controle. E isso nos afastou, apesar do amor que existia, tá? Apesar do amor que existia. Casou aqui, né, com o que eu falei para vocês. E a segunda mensagem aqui, gostaria de ter sido mais cuidadoso e ter lhe tratado com o amor que você merecia. Lembra quando eu falei para você o que ele sente aqui, né? O que ele sente, que saiu 5 de paus, 7 de espada, 7 de ouros, né? E aquele resultado do 2 de espada. Lembra que eu comentei que ele está nesse momento de estar avaliando realmente o que entregou ou deixou de entregar e também o que recebeu. Então, aqui o inconsciente dele vem falando que é mais sobre ele se sentir um pouco penalizado, de saber que poderia ter entregado algo a mais, te tratado um pouco melhor e não conseguiu. Essa é a energia da torre que saiu dentro da situação amorosa dele, talvez seja você que tenha causado esse rompimento, né? Não, essa realidade eu não quero. Essa realidade que você oferta, para mim, né? Aqui, ó, essa linha do mago, que é a energia dele, torre, valete de ouros, que está ofertando algo, que está te levando uma mensagem, que te procura, mas essa energia, ela não é boa para você, você sente que você está sendo passado para trás, né? Então, tudo isso no campo dele. Então, sente sim que deveria ter feito algo melhor, mas essa pessoa está sentindo, né, que tá, de certa forma, ela está percebendo que é como aqui, né? Fomos vítimas de circunstâncias que fugia ao nosso controle. É como se, ao mesmo tempo, tivesse um pouco da imaturidade de não estar reconhecendo tão claramente tudo isso, né? Sente que existia amor, existia carinho, mas teve circunstância ali que modificou o dinamismo de vocês e essa pessoa se sente vítima, né? Como se vocês dois fossem vítima realmente dessa situação, tá? Então, se você vai encerrar aqui, agradeço aqui a sua companhia, aguardo você no próximo vídeo. Agora, se você for para a próxima leitura, então eu vou dar início aqui para vocês, para quem escolheu a pedra da ametista, tá bom? Vamos lá. E agora vamos para quem escolheu a ametista. Vamos ver aí, mentalize aí ele ou ela, tá? Vamos ver aqui como que está a energia dele ou dela no presente momento. Vamos ver qual é a energia dele ou dela nesse momento. Qual a energia? Tá de roda da fortuna. Bom, a energia dele no momento aqui não está muito bem, né? A energia da roda da fortuna vai me trazendo muita sensação que a pessoa está passando por vários tipos de mudanças, pode ser. Olha, mais do que interna, né? A roda da fortuna sempre vem de situações que estão acontecendo externamente na vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela tá sentindo que ela não tem controle disso, tá? E isso em relação a você pode ter mudado alguma coisa na dinâmica entre vocês, alguma coisa que mudou realmente aí dentro da sua situação, da forma como você tá tratando, o que você tá pensando. Você levou alguma circunstância para essa pessoa diante da dinâmica de vocês, onde essa pessoa ela tá se sentindo como se não tivesse controle mesmo. Isso está gerando um pouco de ansiedade, está gerando um pouco de incerteza, porque é uma mudança que a pessoa não está conseguindo se movimentar junto, tá? Ela percebe que existe um movimento da sua parte em relação a ele, né, em relação à situação de vocês dois, mas essa pessoa não tá, é como se não estivesse se sentindo insegura em te acompanhar, tá? Vamos ver o que mais aqui, tá? Vamos ver aqui tudo sobre ele ou ela, vamos ver como que está a dinâmica amorosa, como que está o campo amoroso dessa pessoa que você mentalizou. 10 de ouros. Como que está esse campo amoroso dessa pessoa que você mentalizou. Eremita. Olha, aqui, eremita. Vamos ver mais um aqui. Como está o campo amoroso? 5 de paus. Aqui eu tô captando uma energia de alguém que provavelmente está passando por uma finalização aí, tá? Eu sinto aqui, embora não tenha saído a energia da torre, saiu a roda da fortuna. Eu tô percebendo aqui que o namoro, o casamento entre vocês, a união de vocês aí, está passando por um período de conturbação, tá? Aqui pode ser várias situações. Pode ser mudança realmente de horário, de emprego, mudança de local mesmo, sabe? De afastamento.
Mas, independente disso, eu vejo aqui que é como se fosse um relacionamento, né? Algo que estava estruturado, uma família. De repente, eu posso estar falando com alguém que se envolveu recentemente, já engravidou, sabe? Já está aí com filho, né? E dentro de algo que estava construindo assim a base familiar, mas aconteceu algumas coisas na vida de vocês, na vida dessa pessoa, né? E que causou um distanciamento emocional, tá? Eu vejo essa pessoa é como se esse vínculo amoroso, essa família, essa base estruturada, que estava estruturada, estivesse afastado dessa pessoa, tá? Eu não sei o motivo que afastou essa pessoa. Talvez essa pessoa esteja interditada, talvez essa pessoa, de alguma forma, está interditada. E aqui eu vejo ela num momento de solitude, um afastamento emocional. E aqui eu posso estar dizendo no sentido de essa pessoa ter consciência que o fato dessa pessoa estar interditada, não está conseguindo conviver com vocês, familiares, com o filho, com a mulher, né, com os filhos, essa pessoa ela está se sentindo sozinha, ela está se sentindo insegura, essa pessoa ela está sentindo que o fato de não ter esse vínculo, de não estar conseguindo ter esse contato com a família, essa pessoa ela está se sentindo destoada disso, tá? E aqui para alguns também, eu sinto como se fosse uma energia de desentendimento familiar entre vocês, tá? E essa pessoa, talvez, num lado mais negativo aqui, ao invés de tentar conversar, de tentar entrar numa solução, ouvir um pouco mais, como tem essa energia do 5 de paus, é como se a comunicação não estivesse sendo muito vantajosa para vocês no momento. Ou aqui mesmo, até o silêncio, a maneira como essa pessoa está conduzindo com você, às vezes ela está silenciosa demais, né? Você sente que às vezes vocês até saem, até conversam, mas você sente que não tem aquela ligação, sabe, a nível emocional. Você sente que essa pessoa tá mais na dele, tá mais na dela. Tá? Então a energia do eremita está me trazendo muito essa sensação aqui, como se essa energia estivesse atrapalhando talvez uma solução para o conflito de vocês, tá? Então aqui existe até um certo cuidado em relação a na hora que vocês forem conversar, porque o que eu vejo que no campo amoroso dessa pessoa tá muito desafiador, tá? Tá muito desafiador, porque se ela saiu de um relacionamento ou está saindo dentro de um relacionamento, às vezes para ficar com você, ou às vezes saiu porque realmente está interditado, né? Interditada aí. Mas eu vejo que nesse momento essa pessoa não está podendo oferecer muito, porque ela está pensando muito nela. A pessoa tá num momento de solitude, de um mergulho profundo, de estar compreendendo o seu próprio caminho, o que essa pessoa quer, o que deseja, o que essa família, né, esse envolvimento com você, essa dinâmica com você, o quanto isso preenche ou não essa pessoa, tá? E eu vejo aqui que ainda a tendência vai ser muito de desafios para essa pessoa. Eu vejo que até quem está com a energia aí realmente de estar passando por uma separação, um divórcio, eu sinto aqui que haverá um pouco de briga, um pouco de discussão em relação ao que tange ao envolvimento familiar, tá? Aqui eu posso estar falando, aqui está vindo muito para mim, uma sensação assim, até a questão de filhos, tá? De até essa questão de quem vai ficar, quem não vai ficar, você não está dando atenção, não está me ajudando, até isso vire aqui um pouco de uma bola de neve em relação a essa discussão, esses desafios, tá? Então, essa pessoa aí, se você tá percebendo que essa pessoa está distante, se vocês não têm, aí você não é a mulher, não é a esposa, não é a namorada, não é o namorado dessa pessoa, entenda que no momento essa pessoa está passando por essa situação. Provavelmente ela está passando por isso. Se você está passando, está se envolvendo com alguém ali que está numa transição, né, de estar se separando, talvez você sinta essa pessoa um pouco mais distante mesmo emocionalmente, um pouco mais afastada e um pouco mais assim, com a cabeça atribulada, né, com essa coisa assim, tá acontecendo muita coisa, eu tô andando muito nervoso, qualquer coisa é motivo para discutir, então compreenda sobre isso, tá? E aqui vamos ver o que essa pessoa está sentindo hoje, o que ele ou ela está sentindo, quais são os sentimentos, né, dessa pessoa, não aqui só em relação a você, mas o que essa pessoa sente em relação a tudo, tá? 7 de copas, o que essa pessoa sente, e a energia
do 6 de paus. Vamos ver aqui, olha, a soma que me trouxe aqui é a energia, o número 20, né? O número 20 é a carta do julgamento, é a carta da avaliação mesmo, né? A pessoa está sentindo aqui um desejo, uma necessidade de estar avaliando tudo sobre a vida dela, sabe? Se ela está passando por essa situação do casamento, a energia do julgamento que saiu aqui como a soma dos sentimentos, é como se a pessoa ela tivesse num ponto onde ela precisasse refletir sobre toda a jornada da vida dessa pessoa. E ela está avaliando muito, se questionando, sabe? Existe aqui até um certo ponto a nível de sentimento dessa pessoa estar se julgando também, sabe? Em relação às suas lições, em relação aos seus feitos, dentro da vida particular. Não é à toa que saiu aqui como centro da energia a energia do eremita, que a pessoa ela está buscando entender e extrair uma lição de tudo isso que ela viveu no casamento dela, no envolvimento dela, ou até mesmo com você. Então, essa pessoa, ela saiu muito assim, olha, fora o resultado, que é a energia do julgamento, né, o 7 de ouros, 7 de copas e mais 6 de paus, que sai o número 20, que é o julgamento, que vem falando dessa reflexão, dessa análise, o 7 de ouros vem falando também sobre esse momento de pausa. Essa pessoa, ela está sentindo a necessidade de estar indo com calma, de estar avaliando seus sentimentos, seus caminhos, que tudo isso que ela viveu, que ele viveu, ou que trouxe dentro desse envolvimento com você, talvez, né? Será que isso, né, é isso que eu quero? Valeu a pena? Sabe, eu passar por tudo isso? No presente momento. Vamos ver qual é a energia dele ou dela. Nesse momento, qual a energia? Tá de roda da fortuna. Bom, a energia dele no momento aqui não está muito bem, né? A energia da roda da fortuna vai me trazendo muita sensação que a pessoa está passando por vários tipos de mudanças, pode ter, olha, mais do que interna, né? A roda da fortuna sempre vem de situações que estão acontecendo externamente na vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela tá sentindo que ela não tem controle disso, tá? E isso em relação a você pode ter mudado alguma coisa na dinâmica entre vocês, alguma coisa que mudou realmente aí dentro da sua situação, da forma como você está tratando, o que você está pensando. Você levou alguma circunstância para essa pessoa diante da dinâmica de vocês, onde essa pessoa ela está se sentindo como se não tivesse controle mesmo. Isso está gerando um pouco de ansiedade, está gerando um pouco de incerteza, porque é uma mudança que a pessoa não está conseguindo se movimentar junto. Tá? Ela percebe que existe um movimento da sua parte em relação a ele, né, em relação à situação de vocês dois, mas essa pessoa não tá, é como se não estivesse se sentindo insegura em te acompanhar, tá? Vamos ver o que mais aqui, tá? Vamos ver aqui tudo sobre ele ou ela, vamos ver como que está a dinâmica amorosa, como que está o campo amoroso dessa pessoa que você mentalizou. 10 de ouros. Como que está esse campo amoroso dessa pessoa que você mentalizou? Eremita, olha, aqui eremita, vamos ver mais um aqui. Como está o campo amoroso? 5 de paus. Aqui eu tô captando uma energia de alguém que provavelmente está passando por uma finalização aí, tá? Eu sinto aqui, embora não tenha saído a energia da torre, saiu a roda da fortuna. Eu tô percebendo aqui que o namoro, o casamento entre vocês, a união de vocês aí, está passando por um período de conturbação, tá? Aqui pode ser várias situações. Pode ser mudança realmente de horário, de emprego, mudança de local mesmo, sabe? De afastamento. Mas, independente disso, eu vejo aqui que é como se fosse um relacionamento, né? Algo que estava estruturado, uma família. De repente, eu posso estar falando com alguém que se envolveu recentemente, já engravidou, sabe? Já está aí com filho, né? E dentro de algo que estava construindo assim a base familiar, mas aconteceu algumas coisas na vida de vocês, na vida dessa pessoa, né? E que causou um distanciamento emocional. Tá? Eu vejo essa pessoa como se esse relacionamento, esse vínculo amoroso, essa família, essa base estruturada, que estava estruturada, estivesse afastado dessa pessoa.
tá? Eu não sei o motivo que afastou essa pessoa. Talvez essa pessoa esteja interditada, talvez essa pessoa, de alguma forma, está interditada. E aqui eu vejo ela num momento de solitude, um afastamento emocional. E aqui eu posso estar dizendo no sentido de essa pessoa ter consciência que o fato dessa pessoa estar interditada, não estar conseguindo conviver com vocês, familiares, com o filho, com a mulher, né, com os filhos, essa pessoa, ela está se sentindo sozinha, ela está se sentindo insegura, essa pessoa, ela está sentindo que o fato de não ter esse vínculo, de não estar conseguindo ter esse contato com a família, essa pessoa, ela está se sentindo destoada disso, tá? E aqui, para alguns também, eu sinto como se fosse uma energia de desentendimento familiar entre vocês, tá? E essa pessoa, talvez, num lado mais negativo aqui, ao invés de tentar conversar, de tentar entrar numa solução, ouvir um pouco mais, como tem essa energia do 5 de paus, é como se a comunicação não estivesse sendo muito vantajosa para vocês no momento. Ou aqui mesmo, até o silêncio, a maneira como essa pessoa está conduzindo com você, às vezes ela está silenciosa demais, né? Você sente que às vezes vocês até saem, até conversam, mas você sente que não tem aquela ligação, sabe, a nível emocional, você sente que essa pessoa tá mais na dele, tá mais na dela. Tá? Então a energia do eremita está me trazendo muito essa sensação aqui, como se essa energia estivesse atrapalhando talvez uma solução para o conflito de vocês, tá? Então aqui existe até um certo cuidado em relação a na hora que vocês forem conversar, porque o que eu vejo que no campo amoroso dessa pessoa tá muito desafiador. Tá? Tá muito desafiador, porque se ela saiu de um relacionamento ou está saindo dentro de um relacionamento, às vezes para ficar com você, ou às vezes saiu porque realmente está interditado, né, interditada aí, mas eu vejo que nesse momento essa pessoa não está podendo oferecer muito, porque ela está pensando muito nela, a pessoa está num momento de solitude, de um mergulho profundo, de estar compreendendo o seu próprio caminho, o que essa pessoa quer, o que deseja, o que essa família, né, esse envolvimento com você, essa dinâmica com você, o quanto isso preenche ou não essa pessoa, tá? E eu vejo aqui que ainda a tendência vai ser muito de desafios para essa pessoa. Eu vejo que até quem está com a energia aí realmente de estar passando por uma separação, um divórcio, eu sinto aqui que haverá um pouco de briga, um pouco de discussão em relação ao que tange ao envolvimento familiar, tá? Aqui eu posso estar falando, aqui está vindo muito para mim, uma sensação assim, até a questão de filhos, tá? De até essa questão de quem vai ficar, quem não vai ficar, você não está dando atenção, não está me ajudando, até isso vire aqui um pouco de uma bola de neve em relação a essa discussão, esses desafios, tá? Então, essa pessoa aí, se você tá percebendo que essa pessoa está distante, se vocês não têm, aí você não é a mulher, não é a esposa, não é a namorada, não é o namorado dessa pessoa, entenda que no momento essa pessoa está passando por essa situação. Provavelmente ela está passando por isso. Se você está passando, está se envolvendo com alguém ali que está numa transição, né, de estar se separando, talvez você sinta essa pessoa um pouco mais distante mesmo emocionalmente, um pouco mais afastada e um pouco mais assim, com a cabeça atribulada, né, com essa coisa assim, tá acontecendo muita coisa, eu tô andando muito nervoso, qualquer coisa é motivo para discutir, então compreenda sobre isso, tá? E aqui vamos ver o que essa pessoa está sentindo hoje, o que ele ou ela está sentindo, quais são os sentimentos, né, dessa pessoa, não aqui só em relação a você, mas o que essa pessoa sente em relação a tudo, tá? 7 de copas, o que essa pessoa sente, e a energia do 6 de paus. Vamos ver aqui, olha, a soma que me trouxe aqui, a energia, o número 20, né? O número 20 é a carta do julgamento, é a carta da avaliação mesmo, né? A pessoa está sentindo aqui um desejo, uma necessidade de estar avaliando tudo sobre a vida dela, sabe? Se ela está passando por essa situação do casamento, a energia do julgamento que saiu aqui como a soma dos sentimentos, é como se a pessoa ela estivesse num ponto onde ela precisasse refletir sobre toda a jornada
da vida dessa pessoa. E ela está avaliando muito, se questionando, sabe? Existe aqui até um certo ponto, a nível de sentimento, dessa pessoa estar se julgando também, sabe? Em relação às suas lições, em relação aos seus feitos, dentro da vida particular. Não é à toa que saiu aqui como centro da energia, a energia do eremita, que a pessoa ela está buscando entender e extrair uma lição de tudo isso que ela viveu no casamento dela, no envolvimento dela, ou até mesmo com você. Então, essa pessoa, ela saiu muito assim, olha, fora o resultado, que é a energia do julgamento, né, o 7 de ouros, 7 de copas e mais 6 de paus, que sai o número 20, que é o julgamento, que vem falando dessa reflexão, dessa análise, o 7 de ouros vem falando também sobre esse momento de pausa. Essa pessoa, ela está sentindo a necessidade de estar indo com calma, de estar avaliando seus sentimentos, seus caminhos, que tudo isso que ela viveu, que ele viveu, ou que trouxe dentro desse envolvimento com você, talvez, né? Será que isso, né, é isso que eu quero? Valeu a pena, sabe, eu passar por tudo isso, sabe, eu ter envolvido você nessa história? O que será? Essa pessoa está analisando e ela está confusa, ela não sabe muito ainda o que escolher. Talvez eu possa estar falando que se ela está dividida entre ficar com a família ou viver com você, e como entra essa questão do jogo, às vezes, de alguns aí que tem a questão envolvida financeiramente, de bens materiais, ou até mesmo questão de filhos, essa pessoa ela não sabe para que tipo de desejo ela se entrega. Então, sentimentalmente, ela está muito confusa. Sim, tá? Roda da fortuna, tudo isso. E a energia do 6 de paus vai me trazer um pouco a mesma sensação que saiu do jogo anterior, da pessoa ainda, ela tentar demonstrar que tá tudo bem, tá? Mas não, essa pessoa aqui, ela tá um pouco confusa, sim, tá? Ela tá precisando resolver questões internas, questões aqui que eu vejo que a vida tá um pouco bagunçada em relação às mudanças que foram trazidas para ela, sejam por você, né? Que de repente colocou aí um basta numa situação, chegou junto e essa pessoa está se sentindo desestabilizada, porque até então, até ontem, até antes dessa conversa, estava tudo muito bem, obrigado, estava tudo muito estruturado. Agora que você vem me colocar essa situação para eu decidir, ou vem me falar de tais mudanças dentro de nós, aqui aconteceu uma bagunça interna e mentalmente dentro de mim, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Vamos ver agora aqui quais são as próximas atitudes dessa pessoa. 9 de ouros, 9 de ouros, as de paus, mais uma, por favor, para saber quais as próximas atitudes. A energia da morte. Olha, eu vejo aqui uma priorização, tá? Uma priorização. A pessoa, ela vai se voltar um pouco mais para ela mesma, ela vai buscar estar resolvendo essa situação, algo que faz com que ela se sinta mais segura. Então, o caminho dela vai ser onde vai trazer para ela um pouco mais de segurança. Ela vai estar aberta, estar ouvindo o chamado, uma intuição dessa própria pessoa. Ele ou ela, ou tá aqui, tá de eremita aqui, né, buscando entender os seus próprios caminhos, está na energia do julgamento, na parte do sentimento também, tentando analisar, extrair uma lição, ela está no momento de chamado. Então, assim, essa pessoa vai tentar se ouvir mais, tá? E buscar aqui algum tipo de solução prática para ele, né? Que seja, assim, se resolver, se sentir um pouco mais na segurança. E a energia do arcano da morte mostra que essa pessoa aqui, ela vai procurar transformar uma situação. Algo que está ainda atrelado ao passado, que sabe, como se assim, se a pessoa está numa situação entre o A e o B, ela vai perceber, ela vai entrar numa sintonia onde ela vai precisar romper aquilo que está desgastado para ela. Tá? O que está mais desgastado? O que tem tirado o meu conforto? O que tem tirado a minha segurança, a minha estabilidade? É isso que eu vou cortar. Tá? Então, isso pode ser o relacionamento com você, o vínculo com você, ou até mesmo essa situação familiar, tá? Esse casamento. Então, é como se essa pessoa entrasse um pouco mais nessa energia de uma transformação, no sentido de isso aqui já morreu. Eu preciso, essa situação, esse relacionamento, esse assunto, esse sentimento, para mim, já morreu. Agora eu preciso mudar. Eu preciso para algo novo, tá bom? Então, aqui eu vou tirar aqui para você qual é o caminho com ele e qual é o caminho sem ele. Quais são as energias, né? Se está mais favorável o caminho com ele, está mais favorável... Opa, escapou um monte, não vou considerar. Aqui foi a mão boba. Está mais favorável com ele. 7 de copas. Tá confuso, né? Ou o caminho sem ele. As de ouros. Então, aqui, com ele,
está muito confuso ainda, não sabe o que escolher ainda, existem muitas possibilidades, talvez ainda você alimentando ainda esse envolvimento, essa troca, você vai se deparar ainda se questionando, tá? Sobre novos caminhos, novas possibilidades, será que é isso mesmo, tá? Pode ser que surjam algumas situações, algumas pessoas no meio do caminho, que faz ainda você entrar dentro dessa situação, dessa energia da escolha. E o caminho sem ele? Um caminho de início. É como se realmente você encerra essa situação, encerra essa energia, né, esse vínculo, e aqui o Ás de Ouros, um novo começo, uma nova proposta que surge no seu caminho, tá? É como se você se abrisse para algo novo mesmo, né? Ainda tem muito para chegar nos 10 de ouros aqui, que é um casamento, um relacionamento sólido, né? Mas o Ás de Ouros é o início, é o princípio, onde tudo começa de novo. Novos convites, novos começos e novas relações também, tá? Deixa eu ver aqui qual é a mensagem do inconsciente. Qual é a mensagem do inconsciente? Aqui, ó, já pulou duas. Dele, né? Gostaria de ter sido mais cuidadoso e ter lhe tratado com o amor que você merecia. A mesma energia que saiu para quem escolheu a energia aqui, né, do cristal. Deveria ter acreditado que ainda havia esperança. Infelizmente, desisti de tudo muito cedo, tá? Então, dentro de toda essa questão aí, existe aqui essa avaliação, né, da pessoa estar ali realmente até se julgando, né, se julgando dentro de alguma situação aí que viveu com você, que viveu dentro dessa situação, existe assim que é como se a pessoa pudesse ter entregado mais mesmo, ter feito algo mais, mas houve uma desistência aqui que acabou mudando muita coisa entre vocês, tá? Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês aqui nesse quadro Amor em Pauta. Aguardo vocês aqui numa próxima leitura. Até mais. Essa é a mensagem